Então, isso seriam falsas emoções. E como que você distingue das verdadeiras? O autor aqui, o Edwards, ele diz o seguinte: a verdadeira emoção santa, espiritual, ela é fruto do entendimento da verdade. Essa é a diferença. Então, o cara lá tá no púlpito lá, pregando, a pessoa lá, né? Seja lá, pastor, não sei. Eu me refiro agora a falso, né? Falso mestre. Ele tá lá pregando tá lá com o microfone, tocando a música, tá tocando o que for, sei lá, as pessoas se emocionam, então isso você já desconfia que não é emoção verdadeira. Por quê? Porque não há uma pregação do evangelho da verdade. Porque a verdadeira emoção ela tem que ser fruto do entendimento da verdade. Essa é a questão. Entendeu? Então, assim que você diferencia, então, a falsa da verdadeira, no sentido espiritual. Então, você lê as escrituras, você entendeu uma verdade e ela te tocou, aí você tem uma verdadeira emoção. Ele usa a seguinte ilustração, Edwards. Imagina o seguinte: você, igual quando você se alimenta, né? Essa ilustração que eu vou falar agora não é dele, do livro, mas é baseada no livro. Por exemplo, é, eu vou lá na casa do Felipe, ele fala: minha esposa fez um bolo, um exemplo, fez um bolo. Aí o Felipe fala assim: olha, é muito bom esse bolo aqui, tal, chocolate, sei lá. Aí o Felipe fala assim: é muito bom, é muito gostoso, a receita é assim, assim, assim. O Felipe é meu amigo, eu acredito, ótimo, beleza. Parou aí, né? Só que o Felipe comeu o bolo e eu não, né? Mas eu tô acreditando nele, eu tô acreditando nele. Mas quando eu ouvi as informações e entendi, depois experimento, aí sim algo diferente acontece. Aí Edwards fala assim, então, você entende a doutrina com a sua mente, depois você degusta no seu coração, que são as emoções. Você tem que degustar, desfrutar das verdades bíblicas, e isso são as santas emoções. Então, o salmista, olha esse versículo, lembra? É muito comum, muito, muito famoso, muito conhecido dos irmãos. Provai e veja, o Senhor é bom. Você tem que provar de Deus, provar do Senhor. É experimentar ele na sua alma. É um experimentar de fato, provar do Senhor. Então não é à toa que ele fala assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Você tem que comer desse pão. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa água que ele fala, você tem que experimentar dessa água, está na sua alma. Então, esse experimentar da doutrina é a verdadeira emoção. Né? Então, você entende ela com a sua mente e depois degusta ela no seu coração. É assim que funciona. Então, como um alimento, né? Você experimenta, você está comendo, você tá sentindo de verdade ali no seu corpo como é bom. Você primeiro entende, como eu falei do bolo, o bolo é bom por causa disso, 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 disso. Mas depois também você tem que experimentar. Se o Felipe só ficar falando do bolo e eu nunca experimentar, algo distante de mim, eu não estou entendendo, né? Eu preciso comer também, preciso experimentar também. Tem um sermão, irmãos, que eu quero, até comento aqui com vocês, de Thomas Boston. Thomas Boston, um autor, o irmão Felipe até publicou obras dele já, um teólogo escocês, presbiteriano. Tem um sermão dele, um dos melhores sermões que eu já li, que ele fala aí sobre esse conhecimento de Cristo experimental, que você experimenta Cristo. Aí ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, que é da mulher samaritana, lá em João 4. A mulher samaritana tem aquele encontro com Cristo. Os irmãos se lembram do texto, que depois ela sai correndo lá para falar com as outras pessoas? Aí depois Cristo vai até as outras pessoas lá, os samaritanos, né? Aí eles falam uma coisa muito interessante para a mulher. Eles falam assim: olha, nós cremos agora que este é o Cristo que tinha que vir ao mundo. Mas nós não cremos só porque você disse, só pelas suas palavras. Nós mesmos o temos visto e experimentando ele. Nós estamos conhecendo ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, não é só você ouviu falar de Cristo, mas você experimentou ele na sua vida. É nisso que consiste essas santas emoções. Esse Cristo, ele é real para mim, eu experimento ele, eu vivo ele. Entendeu? Então, é nesse sentido, aquelas pessoas estavam agora vendo com os próprios olhos o Cristo que ela tinha falado. Então, às vezes, você pode nascer em um lar cristão ou frequentar a igreja durante muito tempo e ouvir muito falar do Evangelho, mas será que você experimentou ele no seu coração? O poder do Evangelho, né? Realmente, o próprio Cristo, a pessoa dele. Às vezes você lê as Escrituras e ele falar com você, né? De fato, ele, sabe, essa comunhão pessoal mesmo com ele. Esse experimentar de Cristo que nós precisamos ter. Precisamos ter. Só que isso é fruto do entendimento.
verdadeiro ou da verdade, né.